Hoje a gente vem falar de um assunto sobre mediunidade, mas na infância, quando criança. Então a gente faz várias questões, uma delas, crianças médiums se tornam adultos médiums? Em alguns casos, sim. Se a gente for buscar, né, exemplos como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira, não é? Também são médiums que desde a tenra idade, né, até da primeira infância já estavam ali, não atuando, mas já estava latente a mediunidade, tanto que esses médiums tinham já contato com a espiritualidade. Então, claro que alguns se tornam médios, outros não. Eu tenho um exemplo a dar, que uma pessoa que eu conhecia tinha mediunidade desde a infância, tinha vidência, sentia, até a aproximação dos benfeitores espirituais se comunicavam através dela. Passado um tempo, já se tornando adolescente, quase que adulta, essa mediunidade acaba porque a se afastar dela, por incrível que pareça. Mas é que as atitudes dessa pessoa não estavam condizentes com o trabalho que a espiritualidade estava fazendo. Isso não significa que ela deixou de ser médium, mas a atuação dos espíritos que estavam trabalhando com ela acabaram, né, se afastando dentro dessa atuação mediúnica. Como lidar não com crianças ou com médiums que na infância já manifestam, né, essa mediunidade? Muito importante não colocar situações para essa criança em que ela ainda não vai compreender e nem carregar ela aos ombros dessa criança uma atitude ou até uma questão de missão que ela precisa cumprir, porque ela não está, ela está na infância. A criança ela precisa se educar, ela precisa brincar, ela precisa viver a sua infância, né? Então, isso, se essa manifestação estiver incomodando muito, trazendo dificuldade, sofrimento, encaminha ela para uma casa espírita onde ela vai lá entender essa situação, não a criança, mas a família, para que ela possa se equilibrar, aí recebendo orientações dos benfeitores espirituais, recebendo energização através do passe, para que essa mediunidade se tranquilize. Muitas vezes isso acontece, por quê? Acontece para chamar a atenção, né, da família, para chamar a atenção daqueles que estão à volta dessa criança. Nem sempre é uma missão que ela precisa cumprir, né? Porque aí as pessoas já falam, é um apostolado que ela vai cumprir. Não é regra isso, né? Então, como a mediunidade ela está em todos nós, como Kardec coloca, é muito individual isso. São nuances, né? Uma constelação de possibilidades para cada indivíduo. Não dá para que a gente use, muitas vezes, uma regra para todas as pessoas. Então a gente precisa estudar essa situação, a gente com muito cuidado, principalmente por ser na infância, por ser um momento em que a criança precisa viver a sua infância. Quem não se lembra, né, dos amigos, né, invisíveis, né? Quando a gente ouve muito isso, a criança conversando. O Divaldo mesmo, ele ficava horas e horas conversando com um espírito amigo, um espírito dentro da sua própria idade ali, da infância. O Chico com a sua mãe, né? E Ivone nas suas manifestações ali desde a infância. Como a Ivone mesmo diz, não foi a mediunidade, ela que procurou a mediunidade é que procurou ela. Então, assim o que nós não podemos fazer é um alarde, né, disso, tentar entender, tentar respeitar essa situação ou esse momento que está vivendo ali a criança, abraçar, dar amor e buscar orientação para que isso se acalme. E justamente às vezes é para chamar a nossa própria atenção. Então,
os cuidados com a mediunidade na infância devem ser redobrados, porque a criança é um ser sensível, não vamos chegar e já começar a querer dar responsabilidade para aquela criança, ou colocá-la em situação, muitas vezes, dentre a família, os amigos, né? Chamar atenção para que aquilo não se torne um peso para aquela criança. Pode causar até um trauma para aquela criança, né? Então, tem muitas situações em que isso acontece que no futuro a pessoa não quer nem saber sobre isso. Causa medo, né? A pessoa vai ter medo, a pessoa vai ter rejeição. Por quê? Porque a gente precisa estudar. E o Espiritismo traz para nós essa compreensão, traz para nós esse entendimento sobre a questão mediúnica. Então, vamos ter cuidado, olhar para essa situação com carinho, com amor, com atenção, com toda a atenção da nossa parte como adultos, para que a criança não cresça com essa ideia de que aquilo é um mal. Então, às vezes, a pessoa chega lá no centro espírita e fala assim, você é um médium. Não, eu não sou um médium. Que isso? Não, todos nós temos a sensibilidade. É preciso compreendê-la. Então, vamos trabalhar para isso, para que assim as crianças, para que os jovens, para que os adultos, para que todos nós entendamos a mediunidade como um instrumento, uma ferramenta de comunicação com o bem, com o Evangelho de Jesus, com os espíritos que trabalham na seara, né, desse mesmo mestre querido, Jesus. Então, que as crianças, né, Jesus mesmo chamou, olhai as crianças, aí estão as crianças, que sejamos como as crianças, né, dentro da sua pureza, não vamos afetá-las muitas vezes com nossas crenças, né, com aquilo que a gente acha que deve ser. A criança ainda precisa brincar, estudar e ser feliz. Um beijo e até a próxima. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.